Olá, aqui quem fala é o professor Vanderlei de Souza Alencar, do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás. No primeiro semestre letivo de 2020, esse que estamos vivendo agora, eu sou um dos responsáveis pela disciplina Algoritmos e Estruturas de Dados 1. Nesse momento, nós estamos abordando o tema da recursividade e já tivemos até uma videoaula a respeito desse tema e também uma aula por teleconferência. Esta aula de hoje nós utilizaremos para resolver com vocês 3 exercícios que estão na lista de exercícios número 2 dessa disciplina, que é exatamente a lista sobre recursividade. Nós vamos resolver o primeiro exercício, que pede para que você imprima, a partir de um número natural dado, todos os números naturais de 1 até ele. Só que você deve fazer isso utilizando recursividade. O exercício número 2, que pede para que você imprima os números da série de Fibonacci até um certo número dado, já foi feito na nossa aula por teleconferência. Então, caso você tenha ainda dúvidas sobre exercício, é interessante que você assista a essa aula, que também está publicada no meu canal no YouTube. O exercício número 3, ele trata da função de Ackermann. Ele pede para que você desenvolva um programa que seja capaz de, recebendo os 2 parâmetros exigidos pela função de Ackermann, recursivamente gere o valor daquela função para esses 2 parâmetros. Por fim, o exercício número 4, ele pede para que você gere recursivamente o reverso de um número natural que lhe vai ser fornecido. Ou seja, eu quero que você escreva o número natural ao contrário. Como nós vamos abordar cada um desses problemas? Nós vamos fazer assim, juntos. Primeiro nós vamos desenvolver uma versão interativa que solucione esses problemas, porque essa versão é a que você já está mais acostumado a desenvolver e que já desenvolveu na disciplina de Introdução à Programação. Depois, em sequência, nós vamos fazer o quê? O raciocínio para que eu pense em como gerar uma solução recursiva para aquele mesmo problema. Então, assim, eu espero que com essa videoaula você vá paulatinamente entendendo como é o processo de pensar, de passar a pensar de maneira recursiva, e com isso você consiga gerar soluções computacionais que utilizem a recursividade para resolver um certo problema enunciado. A lista número 2 tem 15 problemas que todos eles devem ser resolvidos por meio da recursividade. Isso não quer dizer que dentro dessa solução que você elabora para cada problema, você não possa ter, e certamente terá, porções do código que utilizam interatividade. Mas a ideia é que a solução principal, o foco do problema enunciado, seja resolvido por uma construção recursiva. Vamos até recordar esse ponto antes de nós começarmos a resolução, é que a recursividade é o pensamento em que um problema pode ser resolvido em termos dele próprio, só que numa escala menor. E cada vez que eu vou diminuindo essa escala, eu vou chegar até um certo ponto, que é chamado de caso base da solução, em que eu não mais preciso chamar a recursividade para resolver aquele pequeno problema, aquela pequena instância daquele problema. E com isso, eu interrompo a recursividade e resolvo aquele pequeno problema. O próprio mecanismo de recursividade vai fazer com que eu vá retornando paulatinamente a problemas cada vez maiores, que eu já havia quebrado, e aí sim, ao final, ou seja, nesse retorno da recursividade, eu consigo solucionar o problema de maior instância. Essa que é a ideia, é você fazer com que
o problema vá caindo de tamanho até que você chegue num pequeno problema, resolva ele de maneira iterativa e o próprio mecanismo da recursividade retorna, gerando a solução daquele primeiro problema, o problema maior, o problema que você tinha que resolver usando esse mecanismo, o mecanismo da recursividade. Vamos agora então abordar cada um deles em detalhe. Vamos lá então. Vamos pegar então Vamos lá. O primeiro exercício da lista número 2 de recursividade, ela pede o seguinte: você deve imprimir recursivamente os números naturais de 1 a n a partir de n sendo fornecido. Então, se eu tomo os números naturais de 0 até n, nós estamos descartando o número 0. Então, qual é a tarefa? Se eu fornecer n igual a 10, a saída deve ser os números numa mesma linha em sequência crescente e sempre separados por um único espaço em branco. Esse é o enunciado da questão. Então, primeiro, antes de nós pensarmos recursivamente, eu vou pensar como é que eu faria isso iterativamente, que é a maneira que você normalmente aprendeu nos primeiros cursos de programação, como de introdução à programação. Olha, vamos lembrar, se eu quero imprimir os números de 1 a 10, nesse caso aqui, iterativamente, eu conto com um recurso que me permite gerar um laço de contagem com uma variável local de controle, que é o comando para. Então, eu posso ter uma variável i, por exemplo, variando de 1 até 10, com um passo de 1 crescente, e cada vez que eu executo uma desses laços, eu tenho o valor da variável i, que vai sendo paulatinamente incrementado. Basta, portanto, que eu crie esse laço, tendo como valor final o n que foi fornecido, e eu coloque em cada uma dessas execuções do laço a impressão da variável local i. Então, se eu escrever isso em termos de algoritmo, eu posso pensar num procedimento que vai receber um número inteiro n como parâmetro. Eu chamei esse procedimento de imprimir naturais. E simplesmente o que eu faço nesse procedimento é crio uma variável local i contadora e coloco para i de 1, já que é o primeiro número que eu quero imprimir natural é o 1, eu estou descartando o 0, até n faça, imprima i. Portanto, é claro que em algoritmo eu não preciso me preocupar com aquela ideia de que vai ter que ter um espaçamento aqui de um espaço em branco, já que algoritmo é em alto nível. Então aqui eu vou imprimir todos os valores de 1 até n, n é o meu parâmetro e pronto. Então, resolver esse problema iterativamente não é complicado. Realmente um único laço para resolve o problema. Vamos agora pensar, não recursivamente, como é que eu vou fazer a solução desse problema de maneira recursiva. Primeiro, vamos lembrar que quando você fala de uma abordagem recursiva, você está dizendo que se você pegar um problema A, uma instância, você quer resolver ele em termos do próprio A. Porém, você precisa fazer com que A vá cada vez o mesmo problema, mas numa escala menor, até que num certo momento a instância de A que você está resolvendo, ela possa ser resolvida sem recursão. Ou seja, ela possa ser resolvida diretamente. Nesse momento você resolveu aquela pequena instância, que, portanto, ao ser resolvida, retornará para a instância imediatamente anterior, e assim sucessivamente. Isso é o próprio processo de recursividade que uma linguagem implementa, que faz, né? E aí você chega ao primeiro problema, ao problema original, que foi sendo retornado para instâncias dessa vez cada vez maiores e, portanto, você resolveu o problema. Pensando então no nosso problema, como imprimir recursivamente? Qual seria a instância maior do problema? Era eu tentar imprimir de uma vez todos os n números. Não é? Então a minha pergunta é exatamente essa, é como fazer uma rotina que chame a si mesma, já que é recursão, para resolver esse problema.
Isso é possível na linguagem C, que é a nossa linguagem padrão? Sim, é possível. Nós sabemos que C implementa a recursividade. Então, o que eu quero é, vamos raciocinar. Se eu pensar no problema maior, que é o N, eu teria que chamar essa rotina, não é, com valor N. Só que essa rotina não pode iterativamente imprimir tudo. Ela tem que, na verdade, imprimir alguma coisa e passar para o problema imediatamente inferior, nesse caso de tamanho imediatamente menor, que seria o n-1. Aí essa aqui também imprime alguma coisa e passa para a rotina, para a chamada de um problema imediatamente menor, que seria o n-2, e assim por diante, até que num momento eu chegaria ao problema 1. O 1 é o primeiro número que eu quero imprimir. Então, na verdade, eu tenho que pensar que esse aqui é o que a gente chama de caso base, é aquele que eu vou resolver sem nenhuma recursividade. Então, eu tenho que imprimir o 1 e pronto. Aí eu retorno da chamada, já que ela veio sendo feita de n, n-1, n-2, até chegar em 3, 2, 1. O 1 é impresso e volta para a chamada 2, que vai imprimir o 2, retornar para 3, que vai imprimir o 3, e assim por diante. Então vamos primeiro programar isso. Sempre quando eu estou programando aqui, nesse início, eu prefiro, a minha indicação, minha sugestão, é que você não use um ambiente integrado de desenvolvimento, como NetBeans, como Eclipse ou qualquer outro. O ideal é que você, para aprender a linguagem e aprender essa programação básica, que realmente você faça isso usando um simples editor de texto. Eu estou usando aqui o sistema operacional Ubuntu, então eu vou usar um editor simples do Linux, que é o Gedit, e vou chamar o nosso exercício lá de exercício, vou até chamar menor ainda, E01.C. Pronto. Então eu vou começar a criar o nosso programa. Então eu vou colocar aqui, include a biblioteca stdio.h e vou gerar também a nossa função main, que por enquanto vai estar vazia. O que eu quero criar? É aquele procedimento que vai imprimir os números naturais. Em C, tudo é uma função. Quando eu quero que uma função seja o que nos algoritmos é um procedimento, o que a gente faz? Simplesmente a gente coloca que ela é do tipo void, não retorna nada. Então vou falar que é a função imprimir naturais, que ela recebe como parâmetro um inteiro n, e simplesmente ela deve imprimir todos esses n. Primeiro vamos fazer a versão iterativa, que seria muito simples, né? Eu vi lá que basta que eu coloque uma variável de contagem, então uma variável usando for, no caso de C, for i de 1, enquanto i for menor ou igual a n, eu simplesmente incremento essa variável e basta que eu imprima o valor dela. Então, o valor dela eu vou usar printf, percentual d, que é um número, colocar o espaço em branco que foi pedido no enunciado da questão e imprimir i. Pronto. Um outro comentário é, os números inteiros você sabe que ele tem uma faixa, né, que vai do negativo a positivo. Como aqui eu estou querendo exclusivamente números naturais, eu posso colocar o modificador unsigned, ou seja, um inteiro sem sinal, inteiros exclusivamente positivos. Isso vai aumentar a minha faixa de valores permitidos, que vai de 0 até um certo valor máximo. E pronto, aqui eu estou imprimindo. Agora, na minha função principal, ou seja, na minha função main, eu vou declarar uma variável global também unsigned, que eu vou chamar de número. Peço para que o usuário me forneça, usando a função scanf, eu peço para que ele me forneça esse número. Lembra que a função scanf tem que passar o endereço da variável, é uma passagem por referência, por isso você passa o símbolo de E comercial para indicar que é o endereço. E depois, simplesmente, eu chamo imprimir naturais, passando um número. Com isso, quando ele entrar aqui, eu vou ter a impressão de 1 até n, porque eu forneci o valor n.
Esse aqui é o programa que resolve o problema iterativamente. Vamos compilar esse programa. Então, eu chamo GCC E01.C, menos O para gerar o output, que é o nome do arquivo de saída, e eu vou chamar ele de E01.out, exercício 01.out. Opa, não apresentou problema, eu quero executar esse exercício, esse programa, eu chamo E01.out. O que ele está esperando? O valor de N. Forneço 10, ele vai lá e imprime, ó, com espaços em branco entre cada um dos valores, ele imprime 1 espaço, 2 espaço, 3 até 10. Pronto. Essa é a solução iterativa para o problema. Não, mas eu quero a solução recursiva. Vamos voltar lá agora e vamos pensar então. O que a gente falou na recursividade? Vou criar uma outra função chamada imprimir naturais R, para lembrar que é recursiva, recebe o mesmo parâmetro, um Signed int N, só que agora ela tem que fazer isso de maneira recursiva. Então ela tem que chamar a si própria. Como? Começa num problema maior, nós vimos que seria o de tamanho N, e ele vai reduzindo. Então vamos pensar como é que seria isso, né? Eu vou reduzindo o tamanho do problema. Então, a proposta é a seguinte, eu pego o problema de tamanho N, enorme. Só que ele vai simplesmente chamar o problema de tamanho N-1, que vai chamar o de N-2 até eu chegar no 1. Portanto, o 1 é o caso básico. Então, quando eu vou programar isso, eu vou dizer assim, olha, o menor valorzinho que eu posso ter é o 1. Então, eu vou falar que se o N for igual a 1, eu não preciso da recursividade. Simplesmente, eu vou fazer o quê? Pegar e imprimir o valor de N. Printf, claro que eu posso usar agora o U, né? Já que eu coloquei unsigned, eu deveria ter mudado aqui para U e U, né? De leitura de um unsigned. Então, eu pego e imprimo com um espacinho ao final, eu posso imprimir 1 mesmo ou eu posso imprimir N, tanto faz. Pronto. Não é 1, é um valor maior. O que eu teria que fazer nesse caso, quando é um valor maior? Então, eu vou usar aqui o else, eu sempre gosto de usar o trecho else. Então, eu vou lá e falo assim, não, é um valor maior. Então, o que é? É o valor N. Tudo bem, então faz o seguinte, quando é N, você não imprime. Por quê? Porque você não quer primeiro resolver o problema menor, que é N-1, e ele ir caindo. Então, eu posso falar assim, olha, primeiro, você simplesmente chame imprimir naturais, R, que é o recursivo, e passe um problema de menor tamanho. No nosso caso, N-1. Por que N-1? Porque o problema N vai ser reduzido para o problema N-1. Então, ele vai, o N vai chamar o problema N-1. O N-1 vai chamar o N-2, o N-3, até que vai chegar 4, 3, 2, 1. Quando ele chama o 1, você já viu que o 1 é resolvido sem recursividade e imprime o número 1. O que ele faz quando ele termina? Volta para o 2. O 2 teria sido chamado aqui. Quando você volta, você quer imprimir quem? O valor que você resolveu, ou seja, se eu estava no 1, agora eu vou querer imprimir o 2. Portanto, eu primeiro chamo para resolver o problema N-1 e quando ele retorna, eu imprimo o valor que eu estou processando agora. Então, eu deveria imprimir simplesmente o valor, o quê? 2. Então, é o valor corrente. Eu também dou um espacinho e mando ele imprimir o N. Então, olha o que vai acontecer aqui. Vamos pegar um caso simples. Imagine que você chame com N igual a 4. Aí, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui 4 e vai testar. 4 é igual a 1? Não. Aí ele vai falar, olha, então chame o imprimir com o valor 3. Claro que ele sabe que a partir do N com o valor 4, ele fez o quê? Ele fez uma chamada e chamou com N igual a 3. Mas veja, isso aqui é controlado pelo próprio processo recursivo
que utiliza uma pilha para fazer isso. Então ele vem aqui, n é 4, não é 1, ele vai lá, não, chama o imprimir 3. E depois, quando ele retornar desse imprimir 3, ele sabe que ele tem que imprimir o valor corrente, que é o qual? 4. Então ele faz assim, olha, eu tenho que executar isso aqui e quando eu retornar, eu tenho que me lembrar de fazer o quê? Imprimir 4. Mas antes de fazer essa linha de comando, eu tenho que resolver o imprimir 3, que é o imprimir naturais recursivo 3. Aí eu entro com o 3. Aí ele entra, coloca 3 aqui e faz. 3 é igual a 1? Falso. Não, então pare e chame o imprimir 3 menos 1, 2. Essa execução aqui vai parar e vai falar, opa, eu preciso chamar daqui o imprimir, preciso chamar o n igual a 2, e quando ele retornar, quando isso aqui terminar, eu tenho que imprimir o meu próprio número, que é o imprimir 3. Então, olha que o imprimir 3 ficou aqui impendente. É claro que a gente, às vezes, pode se confundir um pouco, né? Eu entrei com 4, parei, chamei o 3. E depois eu tenho que imprimir o 4. Bom, realmente a gente, às vezes, começa a confundir esse processo. Mas o sistema computacional, ou seja, o computador não confunde, porque isso aqui está num processo de recursão implementado pela linguagem e que usa uma pilha, uma área especial de memória para guardar todo esse controle. Então, é uma pilha de execução, ele controla como é que essa execução está, elas são feitas em áreas de memória diferentes, então ele parou aqui com o N4, chamou o N3, guardou, que quando ele retornar, ele obviamente sabe que ele tem que executar esse comando aqui, que é o de imprimir o 4, aí ele entrou na 3, a 3 chamou a 2, falou, não, depois quando eu retornar eu tenho que imprimir. Aí quando eu estou na 2, o que ele faz? A mesma coisa, ele entra aqui com 2, fala, é igual a 1? Não. Então eu tenho que imprimir 2 menos 1, 1. Então ele entra aqui novamente, fala, olha, antes de que eu faça isso, eu tenho que chamar isso aqui com n igual a 1. E logo depois eu tenho que, porque logo depois da linha imprimir naturais n menos 1, ele tem que imprimir o próprio número, que é, nesse caso, 2. Falar, então eu tenho que terminar lá e imprimir o 2, quando eu retornar. Agora, quando eu entro no n igual a 1, aqui sim, ó, n igual a 1. Aí eu vejo entrar, né, numa nova chamada recursiva, então o problema era tamanho 4, caiu para 3, caiu para 2, agora caiu para 1. 1 é o meu caso base. Então ele fala, olha, quando n é igual a 1, não há recursividade. Simplesmente você chama para imprimir n. Então agora simplesmente o comando executado é imprimir 1. Quando eu termino de imprimir 1, o que acontece? Eu caio aqui e retorno. Ó, tá vendo? Retorno. Retorno para onde? A pilha de execução está controlando isso para mim. Ela está dizendo, ó, quando você terminar de imprimir 1, então vai aparecer lá na tela 1, espaço. Estou supondo já que tem um espacinho aqui. Imprimiu 1, terminou? Você terminou esse código. Portanto, você termina, volta dessa instância que nós chamamos e volta para cá. Quando eu volto para cá, que foi o chamador n igual a 2, que era exatamente nesse ponto, o que ele precisa fazer? Ele precisa executar esse comando, que é exatamente o imprimir 2. Aí ele executa, aparece o 2 lá na saída. E ele fala, terminou? Sim, porque na hora que eu dou esse print F aqui, ele cai ao final, terminou. Volta para onde? Eu destruo essa instância, a própria linguagem faz isso com o mecanismo de pilha e volta para a instância chamadora, que era o n igual a 3. Quando eu volto para cá, eu estava exatamente nesse comando, imprimir naturais R. Fala, o que você tem que fazer agora? Print n. E qual é o meu n? 3. Então ele executa esse aqui de imprimir 3 e retorna.
Pronto, retornei. Imprimi o terceiro, acabou, porque o código daqui termina. Ele volta para o 4. Aí ele cai em qual linha? Nessa mesma linha. Retorna, vem para cá e fala, olha, terminei. O que eu tenho que fazer? Imprimir 4. Ah, então eu venho aqui, imprimo na saída o 4 com espaço, terminei esse comando. Acabou esse código. Quando o código 4 acaba, n igual a 4, para onde ele retorna? Para o seu chamador, que nesse caso foi o programa principal. O programa principal executou o imprimir naturais, na verdade, o R, né, que agora nós estamos usando o recursivo, e aí simplesmente já estão impressos esses 4 valores. Então aqui você entendeu como que o mecanismo da recursividade funciona, usando uma pilha de execução para implementar, não é, a solução desse problema. Como nós temos agora aqui as duas soluções, vamos chamá-la duas vezes. Nós vamos chamar assim, ó, imprimir naturais, que é a versão naturais, que é a versão iterativa, e depois vamos até chamá-la de naturais i, para a gente não esquecer que ela é iterativa, e depois vamos chamar a versão recursiva. Então, vamos agora compilar, preciso tirar isso daqui, que isso aqui é um lixo de coisa. Vamos sair e compilar esse programa dessa maneira. Então, vamos lá. Já tinha o comando armazenado aqui, compilando, compilei, vou executar. O que ele está esperando? O N. Ah, então eu dou N10. Olha lá. Você vai ver que ele imprimiu a primeira vez iterativamente e logo em seguida ele imprimiu recursivamente. Foi muito rápido, eu nem percebi diferença, não foi? Extremamente rápido. Então vamos fazer o seguinte, só para não ficar tudo na mesma linha, eu vou imprimir e vou dar um printf /n, só para saltar, né, mudar de linha. Vamos compilar de novo o programa e vamos executar de novo. 10. Olha como foi extremamente rápida as duas execuções, a iterativa e a recursiva. E aí cabe um comentário. Ué, sempre vai ser assim? Não. Depende da complexidade do problema que você está resolvendo de maneira recursiva. Tem vez que você consegue uma versão recursiva cuja velocidade de execução é muito próxima da versão iterativa. Outras vezes não. A recursividade demanda um maior esforço computacional, porque você viu que ela vai alocar memória, ela vai reservar uma pilha de execução, ela vai ter as chamadas, que a gente chama de entrada, que vai diminuindo a instância do problema, depois ela retorna para cada uma dessas chamadas, né, até retornar à instância primeira que você pediu solução. Então isso pode demandar, e normalmente demanda mais memória, e dependendo do problema, isso pode tornar o problema de execução mais lenta, supondo, claro, que você está no mesmo ambiente, numa mesma linguagem de programação, igual a gente está fazendo aqui. Mas se ela for mais lenta, qual é a vantagem então da recursão? Se eu consigo criar o problema iterativamente e resolver, por exemplo, mais rápido. Tudo bem, esse problema aqui de imprimir naturais é um problema simples, né? É um problema básico na área de programação de computadores. Então, a solução recursiva e a iterativa foram muito fáceis de serem elaboradas. Mas isso também não é sempre assim. Muitas vezes nós estamos tentando resolver um problema e gerar a solução iterativa é difícil. O próprio problema tem muitas nuances, muitas complexidades que, para que eu as controle e elabore uma solução iterativa, é difícil. E, por outro lado, às vezes, elaborar uma solução recursiva, ela é intuitiva, ela é natural, ela é fácil que eu perceba. E é aí exatamente que vem a nossa habilidade, que nós temos que desenvolver na condição de programadores. Nós temos que desenvolver a habilidade de, dado um problema,
claro que não um exercício acadêmico em que eu te obrigo a fazer de maneira recursiva, é você, dado um problema enunciado, você identificar, peraí, qual é a melhor solução? Qual é o algoritmo que eu devo usar? Ele é conhecido, ele não é conhecido? A solução aqui iterativa é fácil de ser obtida, eu consigo gerá-la de uma maneira com um esforço não muito grande, comparado com a da solução recursiva, ou é ao contrário? Eu olho para o problema e eu já imagino uma solução recursiva de maneira fácil, rápida, porque eu já aprendi recursividade, já trabalhei com recursividade, já internalizei esse conceito de recursividade e, portanto, para mim ele agora é fácil, eu olho para o problema e consigo ver uma solução recursiva ou não. Tá vendo? Cada caso vai ser um caso. Eu não posso criar uma regra generalizadora. Eu preciso que você domine as duas técnicas. Você precisa dominar a técnica de resolver um problema iterativamente e resolver um problema recursivamente para que você possa identificar qual é a melhor maneira, qual delas você deve utilizar. Bom, então, feito isso, vamos fazer mais um pequeno teste. E se eu pegar esse problema aqui e colocar números grandes, né? Vou compilar primeiro. E se eu colocar números bem grandes, por exemplo, se eu mandar resolver a impressão de 200, você vai ver que aparentemente foi muito rápido, não deu nem para perceber de diferença. Não, então coloca um número maior, coloca o número 10.000, né? 10.000. Opa, também parece que foi extremamente rápido. Qual que é o número inteiro aí que eu posso usar enorme? Né? Você colocou um unsigned int. Vamos logo para 65.000, né? Aí eu gero, eu não rodei o programa, né? Gero lá 65.000. 65.000. Mesmo assim foi muito rápido. Olha, ele imprimiu aqui muito, de 1 a 65.000 numa velocidade muito grande. Esse problema realmente você não vai conseguir ver grande diferença de tempo na solução recursiva e iterativa. Mas, como eu disse, não vai ser sempre assim. Vamos analisar cada caso. Então aqui, para resumir, nós vimos que o problema N foi caindo para um problema de tamanho N-1, caindo para um problema até que caiu para o problema 2, caiu para o problema 1. Aí você resolveu diretamente e as próprias chamadas recursivas foram retornando e o código ficou extremamente simples. Não é? Colocando ele aqui como um algoritmo, não em C, não é? Ele fica bem fácil. E você vê que nesse caso, quando eu olho para o algoritmo e olho para o programa C, como nós vimos, eles são muito, muito similares. Realmente a linguagem C, nesse caso aí, criou um código extremamente parecido com o código do algoritmo. Olha lá, se n igual a 1, lembra que no algoritmo igual é o igual simples, imprima n. Se eu olho lá em C, ficou a mesma coisa. O else é imprimir n, o recursivo n-1 e imprima n. Mesma coisa. O código principal aqui só chama esses códigos e pronto. Então, com isso, nós terminamos aí o estudo desse primeiro programa recursivo. Fizemos de uma maneira bem detalhada para que você possa estudar, né, e compreender bem a recursividade para quem está com dificuldade em compreender esse conceito, tá bom? Vamos lá, agora nós vamos para o próximo exercício. Vamos para o exercício próximo, exercício número 3. Ele pede para que você imprima o valor da função de Ackermann, e aí ele define como ela é a função, por meio da elaboração de um programa recursivo. Então vamos lá. A função de Ackermann, ela é definida assim: você passa dois parâmetros, m e n, ambos naturais, positivos, de tal maneira que ela pode cair em cada um desses três casos. Se o primeiro parâmetro é 0, igual a 0, m é igual a 0, simplesmente a função de Ackermann é o valor do segundo parâmetro, que é n, mais 1. Pronto. Então,
veja que esse caso aqui é exatamente o caso base da função. Por que eu estou falando isso? Porque se eu já observar, eu vejo que a função Ackermann, ela é uma função recursiva. Porque Ackermann, de um certo valor, vai chamar Ackermann de novo. Enquanto que nesse caso, quando m é zero, o valor simplesmente não chama Ackermann, ele apenas pega o segundo parâmetro e soma 1. Agora, quando você tem que o n é zero, o primeiro parâmetro é um valor maior que zero, que é m maior que zero, e o segundo parâmetro é zero, aí acontece que o Ackermann de mn é você aplicar de novo o Ackermann, mas subtraindo 1 no m, é m menos 1, e trocando o valor zero do segundo parâmetro por 1. Então, olha que é um valor da função chamando outro valor, né? Ou seja, a função chamando a si mesma com outros parâmetros. Agora, se o m e o n ambos são estritamente positivos, aí a função é ainda mais complexa, porque ela pega o primeiro parâmetro, substitui por m menos 1, ou seja, 1 a menos, né? um valor 1 a menos que o valor original, mas no segundo parâmetro, ele próprio é uma chamada novamente à função de Ackermann, em que ela manteve o valor do primeiro parâmetro e subtraiu em uma unidade o valor do segundo parâmetro. Nossa, olha que função complexa. Ela chama, né, se você chama com mn e os dois são estritamente positivos, ela chama a função e um parâmetro é uma função, também uma chamada à função de Ackermann. Isso aqui é uma chamada embutida no parâmetro que vai ter que ser resolvido primeiro para que depois eu possa novamente chamar a função Ackermann com o resultado dessa aqui e aí uma nova chamada recursiva. Então, aqui, só para a gente conhecer um pouquinho mais essa função, nós vamos ver nesse site, nessa referência, os valores da função de Ackermann e depois nós vamos ver uma animaçãozinha da função antes de nós começarmos a resolvê-la. Então, olha só, olha aqui a definição de Ackermann, do mesmo jeito que a gente viu, né? E aqui ele apresenta uma tabela de valores da função. De acordo com o valor de m e o valor de n, você vê o que acontece com o valor da função. Então quando m é zero, né, que o primeiro parâmetro é zero, ele mostra, se o n for zero, o valor é 1, 2, 3, para cada valor de n. O que é observável aqui, à medida que você vai aumentando m e n, você vai vendo que inicialmente os valores são pequenos e depois rapidamente eles começam a aumentar de maneira estrondosa, né? Olha que 2 elevado a 65.536, isso aqui é um número inimaginavelmente grande, enorme, né? Menos 3, né? Não vai fazer muita diferença você tirar 3 desse valor aqui. Eu poderia até falar, olha, esse 3 aqui vai ser irrisório, né, comparado com esse valor. Imagine esse, então, 2 elevado a 2 elevado a 65.536. Né? Um número... é impossível você imaginar o tamanho desse número aqui. Claro que os matemáticos, com certeza, têm um cálculo exato de quantos dígitos tem esse número. Depois, ele até passa a não colocar valores, ele começa a mostrar, olha, o 6, se você tiver na m igual a 6, é você chamar o Ackermann de 4, ou seja, da linha 4 com o valor 65.533, quer dizer, é uma coluna lá na frente na tabela, né? Também criam uma definição equivalente para a função de Ackermann. N mais 1, depois 2 mais n mais 3 menos 3, e vão apresentando valores. Quando você chega lá numa certa função, né, numa certa definição, né, você já vê lá, é 2 elevado a 2 elevado
até menos 3, n mais 3 termos, né? Então, realmente números enormes. É só para a gente conhecer um pouquinho a função de Ackermann. E aqui a gente tem um simulador da função. Eu quero saber o Ackermann 3,3. Aí eu simplesmente vou aumentar aqui, ampliar. Você quer saber o Ackermann, você tenta fazer a simulação, ele começa a mostrar, caiu nesse caso, esse caso gerou isso, que gerou aquilo, e é interessante que ele mostra a pilha. Nós vamos ver que na versão recursiva, isso aqui tudo está sendo empilhado para ser resolvido. Então olha como quando você chamou Ackermann 3,3, como é que ele foi empilhando os resultados. Quando ele devolve, ele mostra aqui que resultado que ele vai obtendo, e aí ele vai eliminando a pilha de execução. Isso aqui é uma ilustração muito boa para que você entenda como é que a recursividade é controlada por um sistema computacional. Então você vê que aqui ele está controlando por meio dessa pilha como é que a execução está caminhando. E aí ele vai gerando os resultados intermediários para tentar obter o resultado da função que nós pedimos, que é o Ackermann de 3,3. Então olha o número de computações que tem que ser realizadas, e aqui ele está mostrando à medida que os resultados vão sendo obtidos, só para a gente ter uma ideia do que já foi gerado, e a pilha aqui, cada vez chamadas recursivas sendo empilhadas e mostrando que, olha, eu só vou concluir essa computação do Ackermann 3,3 quando essa pilha aqui for completamente eliminada, ou seja, quando ela for totalmente esvaziada. Tanto que você vê aqui, era o Ackermann de 3,3 que virou uma chamada ao Ackermann de 2 e de novo uma chamada Ackermann 3,2. Para resolver isso aqui, ele começou, então eu tenho que resolver essa chamada. Pegou aquela chamada e falou, bom, e quanto é isso? E começou a resolver. O Ackermann de 3,2 eu preciso resolvê-lo. Só que o Ackermann de 3,2 acabou chamando o Ackermann de 2 com uma nova chamada Ackermann 3,1, que ficou sendo empilhada para ser resolvida. E assim por diante. Então você vê que, olha o número enorme de chamadas que estão sendo resolvidas para que a gente consiga chegar no valor de Ackermann 3,3. E qual é esse valor? Se eu olhar aqui na tabela, Ackermann de 3, m igual a 3, n igual a 3, né? Já está aqui tabelado, né? Vai ser igual a 61. Mas ele tem que chegar nesse resultado, que é claro que já está pronto, tabelado, exatamente por meio dessas chamadas recursivas. Vou deixar fazendo aqui enquanto a gente vai pensar no problema, depois a gente retorna para ver o que aconteceu aqui e você ter uma ideia de tudo que foi calculado, todos os Ackermanns que tiveram que ser calculados para chegar naquela resposta, né? Então, vamos pensar no nosso caso. Interativamente, será que eu conseguiria criar uma função interativa, né, em termos de programação para resolver esse problema? É uma pergunta que eu quero instigar você a pesquisar. Será que eu consigo pegar isso aqui e falar, não vou usar recursividade? Aqui está bem nítido que ela é recursiva. Eu falo, não vou usar, eu vou criar uma solução iterativa para calcular qual é o valor da função. Boa pergunta, pensem nessa resposta aí. Pesquisem na internet a respeito disso. A recursiva, nós vimos, vou pegar um caso bem simples. Eu chamo o Ackermann de 1. Aí ele vem aqui, vê que m e n são maior que 0 e vai usar esta linha. Quando ele faz essa chamada, o que acontece? O Ackermann de 1 vira 1 menos 1. Então 1 menos 1 e vira outro Ackermann, que eu estou chamando aqui de f, tá? Para ficar mais simples. F de 1, que é o valor original, e n menos 1, que é 0. Só que aí, olha, para resolver essa, eu sei que eu preciso 1 menos 1, 0. Mas eu preciso agora resolver esse problema, que é o Ackermann, né, de 1, 0, que é esse aqui. Aí, recursivamente, ele vai chamar
essa função. Aí fala, quanto é esse Ackermann? Ele volta aqui e fala, qual é o parâmetro que é zero? É o segundo, ó, o segundo parâmetro é zero. Então vai ter uma nova chamada a Ackermann. Então ela vai ser uma função novamente recursiva, que vai chamar 1 menos 1, que é esse aqui, 0, vai manter o 1. Então o resultado desse azul, que é f de 1, 0, depende desse resultado, que é o de 0, 1. Nossa, então 0, 1, cadê? Ah, agora sim, ele caiu com m igual a 0, é um caso básico, não é? O caso base, ó, não tem recursividade, é só pegar o m, que é 1, e somar 1 nele. Claro que eu escolhi intencionalmente um valor bem pequeno, para que o nível de recursividade não fosse muito elevado. Aí ele gerou 1 mais 1, 2, ah, pronto, o resultado disso aqui é 2. Se o resultado disso aqui é 2, ele volta e fala, ah, então isso aqui vale 2. Bom, se esse resultado vale 2, eu posso colocar 2 aqui, porque eu estava calculando essa parte azul, que é o Ackermann de 1, 0. Ele vem e bota 2 lá, fala, ah, então agora eu sei que para calcular esse valor eu preciso resolver o f de 0,2. Ah, então tudo bem, f de 0,2, o m é 0. Então ficou fácil porque caiu num caso base, então é só pegar o n mais 1, é o 2 mais 1, então aqui vai virar 3. Transformou-se em 3, você fala, bom, agora eu tenho a resposta disso aqui. Se isso aqui vale 3, então é porque o valor de f de 1 é igual a 3. Então veja que para chegar no f de 1 igual a 3, o número de chamadas recursivas que eu tive, né? Então aqui eu peguei lá o f de 1, m com 1. Ah, 3, realmente o valor da tabela corresponde. É claro que eu peguei um caso simples, né? Olha como eu estou. Até agora eu ainda não cheguei, né? Claro que aqui a simulação está numa velocidade baixa para que uma pessoa possa acompanhar, mas aqui você já vai vendo o tamanho que a pilha de computação vai ficando e também o controle de todos os valores que você já gerou até que a gente consiga chegar no Ackermann 3, que será igual a 61. Vamos deixar essa pilha aí de computação sendo feita. Bom, então agora que eu já entendi isso, eu pergunto, por que que nesse caso tá muito mais fácil eu imaginar numa construção de um programa recursivo? Ora, porque a função é nitidamente recursiva. A sua própria definição me mostra essa recursividade embutida na função. Então, se eu aproveitar disso, o que o meu programa tem que simplesmente fazer é pegar esta função e escrever sob a forma de código recursivo, ela chamando a ela própria. Então, como isso aqui é uma recursão direta, mostrada diretamente na própria especificação da função, se eu pegar isso em algoritmo, isso não é difícil. Eu vou falar, olha, eu vou criar uma função chamada Ackermann, que recebe dois inteiros m e n, e vai retornar um inteiro. Lembra que em algoritmo você não se preocupa do tamanho do número. O número pode ser gigantesco. Desde que ele seja finito, ele pode ter 1 bilhão de dígitos, mas ele é finito. Tá bom. Então você faz exatamente a implementação da função. Você olha, quando m é 0, não tem recursividade, é retornar n mais 1. Vem aqui, ó, se m é igual a 0, lembra que aqui eu estou em algoritmo, retorne n mais 1. Se não, m não é 0. Então eu vou olhar agora o segundo parâmetro, né? Eu vou olhar o segundo parâmetro. N é 0? Se n é 0, retorne Ackermann de m menos 1 e 1. Tá aqui, ó, chamando a própria função de novo. Tá aqui a recursividade. Não, o n não é 0. Então, se o n não é 0, eu estou sempre supondo que esses valores são positivos. Eu teria que testar antes da entrada para que o usuário não forneça valores negativos, tem que ser estritamente positivos. Então eu volto a falar, então agora sim é uma função que chama ela própria duas vezes, uma e depois outra dentro do próprio parâmetro. Então n é 0? Não.
Então é esse caso aqui, tá? Porque M e N são maiores que zero. Eu chamo o Ackermann de M-1 e o próprio Ackermann de novo passando M e N-1. Nossa, isso aqui é uma coisa complexa, como nós já vimos lá na própria simulação. Eu estou chamando, aqui ficou faltando um Nzinho, mas corrija, né? São 2 N's para que a chamada seja correta. Então, eu tenho aqui uma chamada dupla que vai retornar e que vai gerar exatamente todo aquele comportamento, olha como nós estamos, todo aquele comportamento de resultados parciais. Essa é a complexidade da função de Ackermann. Ela exige um número muito grande de chamadas recursivas para ser resolvida. Portanto, é claro que num sistema real de computador, quando você está programando isso exige que para valores enormes você tenha, primeiro, a necessidade de ter muita memória, porque como nós vimos, isso aqui é guardado em memória, né? É uma pilha de computação. E, claro, você vê aqui o número enorme de resultados gerados preliminarmente, ou seja, durante o processo de geração. Mas, quando eu olho agora para o código, não está difícil eu criar uma função assim. Então, vamos lá. Vou chamar agora, então, o editor de textos para criar o código da função 3, né, em C. Então, novamente, como sempre, eu vou incluir aqui a biblioteca stdio e vou já criar a minha função main, né, deixando-a inicialmente vazia e pensar agora na função Ackermann. Poxa, nesse caso, simplesmente eu venho aqui, ó, Ackermann, que vão receber 2 parâmetros. Agora, uma diferença entre algoritmo. No algoritmo, você chamou tudo de inteiro, mas você viu que, mesmo M e N pequenos, o valor retornado aqui pode se tornar muito grande. Então, para padronizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que é um unsigned int, né? E vou deixar todos os parâmetros como unsigned int m e unsigned int n. E pronto, né? Agora, mais que isso, como o valor pode ser muito grande, eu ainda posso aumentar o tamanho desse inteiro. Unsigned long int, unsigned long int. Então, ou seja, eu vou deixar com que esses aqui sejam os inteiros ainda longos. Pronto. Como é o meu código? Simplesmente a cópia do código que eu tenho no algoritmo. Então eu vou aqui, olha, m igual a 0. Então eu olho if m agora sim igual a 0, simplesmente não tem a recursividade, é return n mais 1. Pronto. Não, o n não é 0, então eu vou testar o quê? Eu vou testar o valor de n. Se o n é 0, então eu vou simplesmente retornar de novo, recursivamente, né? Eu vou dar um return e vou retornar o quê? A função Ackermann m-1, 1. Então, m-1 e 1, claro que chamando a função de Ackermann. Pronto. Não, os dois são estritamente positivos. É a função Ackermann sendo chamada de maneira mais forte, que é chamar Ackermann, aí 2 n's aqui corrigindo o que está no algoritmo aqui, com m-1, que é o primeiro parâmetro, e novamente eu chamar aqui Ackermann de m n-1. Essa é a chamada. Uma pergunta é, eu poderia fazer assim, x recebe esse valor primeiro e depois eu dar um return Ackermann? Sim, poderia também. Como também você pode colocar os returns, para ficar mais destacado, entre parênteses. Esse, aliás, é o estilo que eu prefiro, mas não é obrigatório.
eu prefiro sempre colocar os returns entre parênteses. Então aqui já está, terminei minha função. É claro que para poder fazer um exemplo, eu vou criar aqui um unsigned long int para as duas variáveis, né? Para não ficar igual o nome do parâmetro, poderia ser, mas eu vou chamar valor n, pronto. E aí simplesmente eu chamo a função scanf, que é LU, que é long unsigned, para ler os dois valores, né? Long unsigned, long, e dou os dois parâmetros que são valor m passado por referência, por isso valor n, e logo em seguida eu posso simplesmente chamar o valor da função, seja já dando um printf direto, printf também, aqui eu vou colocar a mensagem, né? Ackerman igual, né? E obviamente eu já sei que são daqueles dois parâmetros, então vou colocar LU e vou saltar de linha, né? E vou chamar a função Ackerman, passando o valor m, aí aqui é por valor mesmo, olha aqui, não é ponteiro, e o valor n. Vamos ver se esse código está correto, se não tem nenhum erro. Salvei, vou compilar lá com o nome de exercício 3, então GCC E03.c, menos op, que é para gerar a saída, e eu vou chamar de E03.out. Opa, valor n não declarado. Opa, coloquei o nzinho em minúsculo. Então vamos voltar lá, corrigir, ó, valor n, que eu coloquei lá em maiúsculo na declaração, compilar novamente, né, e chamar E03.out. Vou passar o exemplo simples que eu coloquei. M igual a 1 e N igual a 1, Enter, Ackerman igual a 3. Você viu que foi rapidinho porque o meu cálculo lá exigiu pouca recursividade, né? Vamos voltar lá no nosso exemplo, ó. Ainda está calculando, agora já está bem mais próximo, né? Aparentemente, mas você vê que às vezes ele volta e reempilha coisas. Então vamos chamar esse aqui no nosso. Claro que aqui está tendo o quê? Um retardo devido à questão gráfica da solução. Mas essa pilha aqui, se nós chamarmos o nosso código com 3, ele tem que gerar a mesma pilha lá. Está até passando ela ao fundo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, Ackerman 61. Claro que você fala, nossa, mais rápido desse jeito? Sim, porque, obviamente, a computação aqui, ó, agora que ela terminou, ela estava num processo de uma animação, né? Então, obviamente, ela mostrou. Mas isso aqui tudo aconteceu na nossa computação lá, para chegar naquele resultado. Vamos pegar um caso mais complicado, ó. Se eu pegar o Ackerman 3, 5, o valor já vai ser esse aqui, ó, 253. Vamos ver se a nossa função está correta. Então, vou chamar Ackerman com 3, 5. Olha lá, bem rápido, né? Vamos pegar um valor, então, mais difícil. Esse aqui, ó, Ackerman 4, 1. Então, Ackerman 4, 1. Ó, agora você já percebeu. Opa, agora não foi rápido. Tá vendo? Ó, o 4, 1 já está gerando um número enorme de computações, né? E aí, por causa disso, ó, mesmo o meu programa em C, ele, sem nenhuma animação, sem nenhuma interação com o usuário, ó, 65.533, gastou um tempinho. Vamos conferir se o valor está certo. Tá certo, mas você já viu aí o peso. Não posso chamar com esse valor, porque eu já vi que vai ser um tempo exorbitante, né? É muito, muito complexa essa função. Então você agora pode fazer até umas brincadeiras aí de execução, mas sempre com valores aqui nessa faixa. Se você pegar, 1, 5, vai ser bem rápido.
apesar dele estar executando, olha lá, 7, um número grande de computações. Bom, eu acredito que agora, com esse novo exercício, você viu de maneira muito fácil, muito notável, que certas soluções recursivas são diretas, né? Você faz e você imediatamente consegue pensar na solução recursiva. Ficou aqui o desafio, né? E se eu falar que eu não quero usar recursividade para essa função e eu quiser criar uma função iterativa para resolver esse problema? Pesquisem. Essa é uma pergunta muito interessante a respeito dessa função. E é um dos motivos, se não for o principal, dela ser extremamente famosa, né? Bom, vamos agora então para o exercício número 4, que deseja calcular o reverso de um número natural. O que nós estamos chamando de reverso de um número natural? Imagine que você tem um número natural aqui enorme, com k dígitos, em que o k é o mais significativo, k menos 1 é o dígito segundo mais significativo, k menos 2 o terceiro mais significativo, até que você chegue nos números menos significativos. Nós estamos chamando de reverso exatamente você transformar o menos significativo em mais. O segundo menos no segundo mais significativo. Então, esse número aqui, por exemplo, ele teria 1 como mais significativo, 2, 9, iria regredindo, até que 7, 3 e 4 fossem os menos significativos. Nós vamos começar sempre pensando, como é que eu faria isso iterativamente? Então vamos pensar num exemplo. Como é que eu quebro os dígitos de um número? Se nós lembrarmos de IP, de Introdução à Programação, nós já vimos que uma das maneiras de você quebrar um número, vamos pegar o 784 como exemplo, é fazer sucessivas divisões do número por 10, quando essas divisões são inteiras, a divisão inteira. Por quê? Porque a divisão inteira divide por 10. Vai dar quociente 78, resto 4. Então aqui eu já comecei a isolar. Se eu pegar isso aqui e guardar o 4, eu já tenho um dígito menos significativo. Pego o quociente que sobrou, divido por 10 novamente, ele vai dar quociente 7, resto 8. Agora eu já isolei o segundo dígito menos significativo. Divido novamente por 10, vai dar 0, porque a divisão é inteira. 0 e vai dar resto 7. Pronto, esse é o terceiro dígito menos significativo, nesse caso aqui o mais, porque o número só tem 3 dígitos. Então pronto, eu tenho os números agora, ou seja, os dígitos formadores do número isolados. Depende a ordem que eu mostrá-los ou que eu fizer qualquer composição, eu posso ter o 7, 8, 4 de novo, que é normalmente quando a gente quebra, o resto é obtido na ordem inversa, né? Então, 7, 8, 4. Ou, se eu conseguir isolar e pegar na ordem que eu fui obtendo, primeiro o 4, depois o 8, depois o 7, eu já tenho isso na ordem que eu quero, que é a inversão do número. Então, esse é o segredo, é usar as sucessivas divisões, com a seguinte ideia: ler o número, quebra em seus dígitos, e depois pega esses dígitos e imprime na ordem inversa a natural. O que eu estou chamando de natural? A natural é a que eu forneci, 7, 8, 4, quebrei, inverti, ou seja, na ordem inversa, 4, 8, 7. Como fazer isso? Se você puder dar uma paradinha, tenta gerar isso aí de maneira iterativa. Vou te dar um tempo. Aí você retorna, então vamos dar uma olhada em como isso pode ser feito. Como eu disse, se você pegar na ordem inversa a obtenção, você gera o número novamente, porque você obteve esse primeiro, segundo, terceiro. Se eu pegar 7, 8, 4, você gera o próprio número. Mas, se eu pegar na ordem de divisão, eu pego exatamente o número como eu quero, ou seja, invertido. Então, o que eu tenho que fazer é esse algoritmo aqui, ó. É um algoritmo que vai guardando à medida que os dígitos vão sendo gerados, que ele vai guardando
esses dígitos, para que depois eu possa imprimir na ordem que eles foram sendo gerados. Bom, então a ideia sempre é, primeiro, dividir o número, armazenar o resto da divisão, atualizar o número para o próprio número dividido por 10, ou seja, realmente o que era o número, o 784, quando você dividiu por 10, ele gerou o resto 4 e deu quociente 78. Então você vai atualizar, ao invés agora de estar com o número 784, como você isolou o dígito 4, você vai considerar o 78, que é o número dividido por 10 de maneira inteira, o quociente dessa divisão. Então é atualizar o número para o número dividido por 10. Isso aqui é o quociente da divisão inteira do número por 10. Se esse número é maior que zero, porque zero seria uma divisão exata, você tem que retornar para o passo 1. Por quê? Porque é o processo exatamente de, quando eu divido, eu descubro 78. Separei o dígito 4. Mas será que eu tenho que dividir de novo? Se isso aqui não é zero, eu divido de novo, eu separo o dígito 8. Ah, não é zero ainda? Eu divido, aí vai dar zero, porque agora o quociente vai ser zero. O último dígito aqui é o 7. E simplesmente quando eu atingir o quociente zero, é porque eu já terminei de quebrar o número nos seus dígitos. Por isso que a condição aqui é, se o número, que eu acabei de gerar, é maior que zero, eu tenho que retornar para o passo 1 e continuar quebrando. É claro que aqui eu não falei, não é? Como é que esse retorno vai acontecer em termos de programação. Vamos agora, então, ver exatamente o algoritmo que resolve esse problema de maneira iterativa. Eu criei aqui uma função chamada inverter natural, que recebe o número n e que devolve o mesmo número, só que invertido igual a gente quer, né? O reverso dele. Então, como é que essa função opera? Da seguinte maneira, ela tem duas partes. Na primeira parte, o que ela vai fazer é o seguinte: ela vai decompor esse número de tal maneira que, por sucessivas divisões por 10, ela descobre qual é o valor mais significativo posicional desse número, ou seja, até que casa na notação posicional decimal ela atingiu, onde essa casa vale, claro, 1, essa casa vale 10, essa casa vale 100, a próxima 1000 e assim por diante. Então, nessa primeira fase, olha o que acontece. Eu copio o número fornecido para um auxiliar e gero uma variável chamada multi, que é a multiplicadora, que vai me indicar qual é exatamente a posição mais significativa que eu atingi, qual é o peso dessa posição. Nesse caso aqui seria centena, né? Então ela vai exatamente fazer o que? Ela vai dividindo o número AUX por 10 e vai pegando esse multiplicador e vai colocando exatamente, olha, na primeira casa ele vale 1, depois ele vale 10, multiplica de novo 100. Então, nesse caso aqui, a minha variável multi vai sair com o valor 1, 10, 100, para dizer, olha, esse número tem um peso máximo, ou seja, ele está da ordem de grandeza das centenas. Tá bom. Quando aqui eu continuo, eu restauro o n para o auxiliar, porque ele foi destruído aqui, e zero a variável reverso, que é a que vai guardar o número invertido. E aí, simplesmente, eu começo a fazer o processo inverso. Eu falo, olha, agora eu já sei que eu estou no multiplicador 100. Enquanto eu tiver esse multiplicador maior que zero, que é exatamente até atingir a posição que ele vale só 1, o que eu faço? Eu pego o reverso, que é zero, pego o valor do número, no nosso caso lá, o maior valor, 784, e pego o resto da divisão, né, inteira dele por 10. Então eu pego 784 dividido por 10. Quanto que vai dar? Vai dar 4 e quociente 78, então é 4. Então o 4 eu vou multiplicar por quanto está o multiplicador. Por quê? Porque o multiplicador está no valor máximo.
para indicar exatamente que esse 4, agora ele vai passar as casas das centenas. Então, ele vai valer 400, porque exatamente eu quero inverter o número. Então, ele pegou 100 vezes 4, 400, mais 0, que é o reverso, 400. Já sei que o meu reverso tem 400. E aí ele pega o auxiliar, divide por 10, esse div aqui e esse estão sinônimos. Isso aqui é a divisão inteira, aqui eu também coloquei esse div, como as variáveis são inteiras, vai fazer o mesmo sentido. Poderia ter escrito div também aqui, ou barra nesses dois. Esse mod aqui sim é para dizer que é o resto da divisão inteira. Bom, então agora ele valia 100. O número vai cair para 784, ele vai cair para 78, o auxiliar. E o multiplicador vai cair para 10. Quando ele volta, 10 é maior que 0. Reverso já está com 400. Aí ele faz essa divisão, 78 por 10. Vai dar resto 8, não é? Então ele vai fazer, então agora é o 8 vezes 10. Então 80 com os 400, 480. Exatamente indicando que agora eu tinha o 400, agora eu tenho o 80 aqui. Então faço a mesma coisa. Pego o auxiliar, divido, pegando o quociente e pego o multiplicador, que era 10, agora ele vai valer 1. 1 é maior que 0? Sim. Então, de novo, o reverso já está com 480 e quando eu dividir agora 7 por 10, vai dar 0 de quociente e 7 de resto. Quer dizer que isso aqui vai dar 7 vezes 1, que é o multiplicador agora, 480 mais 7 que deu aqui, 487. Então eu formei o número, mas eu ainda não sei disso. Quando eu pegar o auxiliar e dividir por 10, pegando o quociente, eu vou chegar exatamente aqui, ó. 7 dividido por 10 vai dar 0. O quociente vai ser 0. Quando eu pego esse quociente 0, eu pego o multiplicador, que já é 1, e divido por 10. Como isso aqui é uma divisão inteira, isso aqui vai dar 0 também. 0, volta. 0 é maior que 0? Falso. Pronto. E eu já formei o número reverso todo. Ele vai me devolver esse número aqui como o número original invertido. Ou seja, eu transformei o meu 784 em 487. Observa que esse código aqui ele pode ser transportado para a linguagem C praticamente idêntico, apenas com realmente a transcrição para a linguagem. Então, vamos fazer isso. Para economizar um pouquinho do nosso tempo, eu já fiz isso aqui e peguei o código e já coloquei aqui pronto, com algumas pequenas diferenças. Por exemplo, o que era inteiro lá, em C poderia virar int. Mas como eu quero poder inverter números bem grandes, eu coloquei long int. E também, como os números são sempre positivos, eu posso colocar unsigned long int, um inteiro longo e sem sinal. Fiz isso em todas as variáveis que são inteiras. Então, o programa principal lê um número e me entrega esse número para inversão, por meio da função inverte natural, que é aquela transcrição do algoritmo para a linguagem C exatamente idêntica, usando aqui o while, usando as atribuições. No lugar do mod, que é o resto da divisão, ela usa o percento, que é exatamente o operador de C que faz isso. O div, que não existe em C, é o próprio operador de barra, que faz a divisão inteira, tá aqui e pronto. Se eu testar dessa maneira, eu vou ver que isso aqui vai inverter o número corretamente. Não é? Agora, poderia ter algum purista em C que fala, olha, quando você tem uma variável aux, sendo ela dividido por 10, você não precisa escrever assim. Eu posso simplesmente colocar um comando na forma contraída, que é, eu falo que eu vou pegar a variável aux, dividi-la por 10. A mesma coisa falar, olha, você vai pegar a variável multi e vai multiplicá-la por 10, criando esse comando assim, contraído. Perfeito, sem problema nenhum. Isso eu posso fazer também aqui nos mesmos casos. Olha, já divida por 10 aqui,
já divida por 10 aqui também e pronto, eu gero a forma contraída dos comandos. O reverso eu estou somando com alguma coisa. Então eu posso colocar que é só somar. Eu gero essa outra forma, esse outro programa C com formas contraídas dos comandos. Perfeito, a diferença aqui em tempo de execução vai ser muito pequena, porque esse programa, esse código, ele não vai executar um número gigantesco de vezes, né? Mesmo quando eu dou um número grande aí de 200, 300 dígitos, se fosse possível, né? Se coubesse no inteiro longo, isso vai gerar aí 300 execuções de um laço. Então é uma coisa pequena no atual estágio de velocidade dos sistemas de computação, mesmo microcomputadores. Vamos lá, vamos pegar então agora esse código e vamos executá-lo. Então vamos primeiro compilar ele, né? Tá aqui compilando GCC para gerar uma saída e.out, pronto, e04.out. Ele está aguardando o número. Eu vou lá, vamos pegar o 784, eu informo, ele já me mostra o número invertido. Vamos pegar agora um número maior. Eu posso pegar um número 8, 7, vou colocar um número aqui bem grande, terminado em 1. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ele inverteu o número, se você comparar, você vai ver que o número está invertido. Algumas curiosidades. E se eu fizer assim, 0000784? Coloquei zeros à esquerda. Você sabe que quando ele faz a leitura, esses zeros à esquerda são desprezados. Portanto, vai dar o mesmo inverso que é 487. Os zeros à esquerda, no próprio processo de leitura do scanf, ele vai desprezar. E se eu fizer assim, eu colocar 17800076000. Lembra que nós estamos invertendo o número, não é? Então, quando eu inverto o número, o que vai acontecer? Ele, ao inverter, vai fazer o seguinte, olha, isso aqui vai ser lido da direita para a esquerda. Então, ele vai desprezar esse zero, esse zero, esse zero, e vai falar, não, o número começa, na verdade, aqui, a inversão. Então, ele vai gerar 7 e meia, os 3 zeros, né, da intermediária. Então, realmente, os números que estiverem com os zeros mais à direita, eles serão desconsiderados. Ou seja, aqui a gente está pegando e considerando que quando eu tenho zeros à direita do número, na inversão, esses zeros desaparecem. Poderia ser que eu falasse, não, eu quero que esses zeros apareçam. Como, por exemplo, se eu estivesse invertendo uma cadeia de caracteres. Aí é claro que você vai ter que fazer outras considerações lá no código para que você consiga inserir esses zeros aí. Não é o caso nosso, não foi a exigência propriamente desse exercício, né? Não foi pedido uma inversão como se o número fosse uma string. Tá bom. Isso aqui é a inversão do número de maneira iterativa. E agora? E a maneira recursiva? Cadê a maneira recursiva de fazer esse código, não é? Então eu teria que agora pensar como fazer esse código de maneira recursiva. Então aqui eu estou com inverter natural iterativo. Então vamos agora pensar. Da mesma maneira eu vou criar unsigned long int, um inverter natural R, recursivo. Também vai receber um unsigned long int n. E vai, claro, me devolver o número invertido. Vamos pensar agora de maneira recursiva. Lembre-se que você tem que pegar o problema e fazer com que ele seja expresso em termos dele mesmo num menor tamanho. Então, quando eu quero, por exemplo, inverta aí para mim um número 9. Inverter o número 9? Já está pronto, já está invertido. Então inverte aí para mim um número 7. Também já está invertido. Ou seja, qualquer número menor que 10, você não tem que fazer inversão nenhuma. Ele já é o próprio número invertido. É um caso base
que eu poderia dizer, olha, se o número é menor que 10, você não tem que inverter. Não há necessidade de inversão nenhuma. Então, esse é o caso que nós podemos chamar de caso base na inversão de números naturais. E quando eu te dou um número exatamente 10, qual vai ser o inverso do 10? O 10, lembre-se que quando a gente falou que os adireitas são desprezados, vai virar 0, 1. Então, o 10 vai virar 1. Né? Então eu posso pensar ou que o próprio 10 é um caso especial ou não. Falar, o 10 já começa a ter a regra da inversão. Né? Então, ou seja, ao inverter o número, eu já tenho que me preocupar com ele. Vamos pegar agora um número maior. Como é que eu inverto 7, 8, 4? Que é o nosso exemplo. Iterativamente eu já entendi. Mas agora, e recursivamente, como é que eu poderia fazer essa inversão? E se eu pensar assim, olha, quando você for inverter um número maior que 10, maior que 9, o que você vai fazer? Primeiro você divide ele por 10. Né? Nós já vimos isso. 4 e vai dar 78 aqui. Tá bom. Então você já começou a ter esse número? Já, porque você obteve o dígito 4. Então eu poderia dizer, olha, imprima esse dígito e novamente chame o 78 para fazer uma inversão. Porque se eu chamar o 78, eu vou novamente dividi-lo por 10, vai dar 7 de quociente, vai dar 8 de resto, e aí eu poderia dizer, olha, imprima o 8 e continue gerando a próxima sequência. Qual vai ser a próxima sequência? É dividir de novo por 10, que vai dar 0, e vai gerar o 7, que eu teria que imprimir o 7. Né? Imprimir o 7, ok. E aí eu simplesmente faço, olha, agora chegou em 0, 0, não preciso continuar dividindo. Então eu posso pensar da seguinte maneira, olha, se o número que você me fornecer for menor que 10, eu não preciso fazer inversão nenhuma, é o meu caso base. Simplesmente eu posso pensar da seguinte maneira, imprima o próprio número. Eu posso colocar aqui o long unsigned e simplesmente imprimir n. Pronto. Não, o número não é menor que 10, ele é 10 ou mais. Então eu vi que quando o número é 10 ou mais, eu primeiro divido e pego o resto. Então eu posso simplesmente vir aqui e falar, olha, pega o resto dele. Então como é que eu pego o resto? N percentual 10. Isso aqui me dá o resto em C. E eu mando imprimir isso aqui. Simplesmente faço print F, né, long unsigned, imprima aí esse valor, que seria exatamente no nosso exemplo o valor 4, e de novo divida agora o número, mas não ele inteiro novamente, o número pleno. Você vai dividir o quociente dele da divisão por 10. E você vai mandar agora tratar esse problema, que é um problema em menor escala. O que era o 784 é ele próprio, só que num tamanho menor, porque o 784 vai virar 78. Ou seja, é eu chamar o inverter natural R, só que agora com simplesmente o quê? Estou declarando. É simplesmente pegar o n dividido por 10. Ou seja, o quociente da divisão. Aí, claro, quando isso aqui for chamado recursivamente, ele vai entrar aqui de novo. Já vai esquecer, claro, esse problema. Vai falar, olha, agora é 78 dividido por 10. Ele vai gerar o quê? É menor que 10 o 78? Não. Ele vai imprimir o resto, vai ser o 8. E vai chamar novamente com o quociente 7. Aí ele vai entrar, é com 7. 7 é menor que 10? Sim, ele simplesmente vai imprimir o n. Qual é o n? 7. Pronto. Terminou, ele voltou. Quando ele voltou para esse aqui, já terminou,
simplesmente a recursão funciona. Vamos ver se é isso mesmo, se tem algum erro aí. Vou salvar esse programa, só que agora eu também vou criar uma linha aqui, que é a linha de baixo, para imprimir o número, só que chamando a função inverte R. Se eu até quiser eliminar, não preciso nem pensar mais aqui, posso colocar como comentário, chamar só inverte natural R, né? Deixando a versão iterativa aí só para que eu recorde dela depois. Pronto. Vou agora sair e chamar de novo a compilação aqui do código, não deu erro, ./e04.out. Vou dar os mesmos números, 784. Ó, opa, inverteu 4, 8, 7, 1. Por que apareceu esse 1 aí, hein? Qual foi o motivo de ter aparecido esse 1? Vamos entender? Então deixa esse aí, vamos pegar mais exemplos. Agora eu dou o 10. 0, 1, 1. Agora apareceu um 1 adicional, 0, 1. Seria realmente a inversão do 10. Só que ainda apareceu um 1 adicional aí. Vamos pegar outro número. 959. Esse aí, claro, ele invertido vai ser ele mesmo. Está sempre aparecendo um 1 aí. Por quê? Vamos dar uma olhadinha na nossa versão. O que está acontecendo? Por que gera esse 1 adicional? Não é? O que acontece que eu gero esse 1 adicional? Então, vamos pegar o exemplo que a gente deu, que era do 10. Por que está acontecendo isso? Eu pego o 10 e venho aqui. 10 é menor que 10? Entrou. Não, não é. Então ele entra aqui e faz, olha, print, né, vai imprimir ali o printf, 10 dividido por 10 vai pegar o quociente, vai pegar o resto. Então 10 dividido por 10 dá 0 e 1. Aí ele vai lá e vai imprimir para mim 0. Pronto. Não é? E vai chamar de novo com o quociente. Qual é o quociente agora? O quociente foi 1. Aí ele chamou de novo agora com o valor 1. Aí vai entrar aqui, ó, 1. Aí ele faz, é menor que 10? Sim, é menor que 10. Então, eu simplesmente imprimo o número. Qual é o número? 1. Ele vem aqui e imprime o 1. Pronto. Quando ele termina, ele imprime, sai aqui e retorna. Simplesmente, qual foi o nosso erro aqui? Eu coloquei um retorno, olha só, retorno, e dentro da função não tem retorno nenhum, correto? Olha, ó, dentro da função não tem retorno nenhum. Então, quando eu estou invertendo aqui eu criei sobre a forma de uma função. Mas ao inverter aqui, eu estou mandando imprimir diretamente. Então, nesse caso, não é uma função, é o que em algoritmo a gente chama de procedimento. Então, eu deveria pensar, então a função está tentando retornar um valor e eu não estou dando um return aqui de valor nenhum, porque, na verdade, a minha lógica foi pensar recursivamente, já imprimindo os valores. Simplesmente, se eu transformo isso aqui numa função, eu gero esse erro. Como eu quero um procedimento, em C não existe, eu chamo uma função que não retorna nada e ela fica chamando a si própria. Então, ao tentar imprimir aqui, eu não devo chamar printf de uma função, eu devo simplesmente chamar o código, olha, inverter natural R, e ele recursivamente vai gerar a minha impressão do número invertido. Vamos lá? Vamos compilar novamente. Vamos testar aqui a função. Vamos dar os mesmos números. 784. Ok. Vamos agora dar o 959. Ok. Vamos agora fornecer aquele número que eu coloquei dígitos, né? 10019900. Aí o que ele vai acontecer? Agora
ele está invertendo daquela outra maneira que eu tinha dito. Olha, ele inverte e considera que os dígitos mais à direita, que quando era 0 na versão iterativa ele simplesmente não imprimia, não é? Aqui ele está dizendo, olha, você tem que imprimir sim. Você vai considerar exatamente porque ele vai imprimindo todos os dígitos. Então isso significa que se eu der um dígito 000784, quando ele for imprimir, ele vai desconsiderar porque está à esquerda, não significativo. A própria leitura vai desconsiderar esse número aqui, ó, porque o scanf não vai ler aquilo lá. Mas quando eu pego um número que termina em zeros, o 1001, ok, daria 1001 também invertido, mas se eu botar 00, ele agora imprime. Tá vendo? Você criou uma versão recursiva, agora ela não é exatamente igual à versão recursiva que a versão interativa que você tinha criado aqui, não é? Olha, esse aqui é um caminho para que você resolva. Como eliminar essa questão? Opa, uma boa pergunta. Essa eu vou deixar para você pensar. Aqui já está um bom caminho para você entender a recursividade embutida nessa questão de inverter natural, né? Pensa aí um pouquinho, o que você pode considerar como a maneira de corrigir essa característica. Não vou nem dizer que é um defeito, é uma característica de como o código foi gerado, tá bom? Pensa então nessa questão e bons estudos, continuem se dedicando aí à lista de recursividade.